Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu te convido nesse dia a tomar café com a palavra de Deus. Por isso, já prepare o seu café, pegue a sua Bíblia, seu caderno e a sua caneta e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Gostaria de te convidar para que possa ler esse capítulo antes de iniciar esse estudo, esse devocional junto comigo. Que Deus te abençoe. Primeiro, o diabo não é um ser fictício ou lendário ou que não existe. Eu tenho que ressaltar isso porque muitas pessoas, muitos segmentos excluem a existência dele. Isso é uma mentira, ele existe, a Bíblia deixa isso claro. Outro ponto que merece bastante destaque é que a tentação é inevitável, meus irmãos. Vai ter momentos em nossas vidas e normalmente a tentação vem nas horas talvez melhores que a gente passa. Jesus acabou de ser batizado, recebeu o Espírito Santo e posteriormente já foi tentado. Então a gente tem que saber que ele é real, que vai vir, e a gente tem que estar preparado. Porque o mesmo Jesus que venceu o diabo hoje, ele nos assiste e espera que a gente vença também. Ele falou que no mundo a gente teria aflição, mas tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nele, fundamentado nele, eu e você também podemos vencer. Então o diabo tem algumas estratégias. Ele é um ser astuto, né? E então uma coisa que a gente tem que deixar claro e tem que tirar da nossa cabeça, porque tem uma teologia também que prega isso, que é independente se a gente se tornou filho de Deus através do novo nascimento e se a gente está cheio do Espírito Santo, que a gente não vai ser tentado. Isso é uma mentira. Muitas pessoas pregam, se vocês estão com Deus, então você vai só ter prosperidade na sua vida financeira, não vai ter problema na sua vida em nenhum aspecto. Isso é uma mentira, porque a Bíblia prova que a gente vai ter aflição, que a gente vai ter provação, que a gente vai ter tentação. Mas mesmo assim a gente tem que entender que vai vir, mas a gente tem que estar preparado. E independente se a gente ser filho, se a gente está cheio de Espírito Santo, ele vai vir nos atentar. Independente se a gente jejua ou se a gente ora, ele mesmo assim vai nos atentar. E ele sempre nos atenta, meus irmãos, em coisas pertinentes. Primeira coisa ali que ele atentou Jesus foi sobre uma tentação física, a satisfação das necessidades. Porque Jesus estava com fome, né? Estava jejuando 40 dias e 40 noites, então ele estava com fome. E o tentador, aproximando, disse no verso 3: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer, meus irmãos, é dentro de uma necessidade sua querer te satisfazer. Então você tem que tomar cuidado com o que você busca, com o que você quer, porque a palavra do Senhor fala que quando a gente pede algo em oração, se for da vontade dele, ele vai nos dar. Mas o problema é que talvez a gente pede coisas que não é da vontade de Deus e Deus não nos deu, a gente que buscou, ou o diabo que proporcionou, e a gente está achando que é de Deus. E isso é muito forte.
Então a primeira coisa, ele quer satisfazer a sua necessidade. Ele quer que você seja satisfeito. Olha como que são as coisas. Olha como que são as coisas, olha como que ele é astuto. Eu já falei isso em pregações, nos GCs. E a gente não pode ceder. E nesse primeiro ponto aqui, Jesus venceu o diabo fazendo o quê? Usando a palavra. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, meus irmãos. Então Jesus, independente da sua necessidade física, não abandonou o Pai e sua palavra. Então eu e você não podemos abandonar o nosso Deus e a sua palavra, independente se a gente está passando por uma necessidade. A segunda tentação aqui é uma tentação de cunho religiosa. E o diabo, ele é muito astuto, meus irmãos, muito. Ele usa a Bíblia para nos confundir. Por isso que tem muitos pregadores que usam a Bíblia, mas não são enviados de Deus, assim do diabo, porque usa a Bíblia para tropeço dos filhos de Deus, para enganar até os escolhidos, como diz a palavra. Então, por isso que a gente tem que ter, igual esse propósito, eu creio que vai ser um divisor de água em nossas vidas. A gente tem que ter um conhecimento nas Escrituras e ser igual os bereanos. Quando Paulo pregava, eles analisavam se estava escrito mesmo o que ele estava falando. Porque hoje qualquer pessoa pega um microfone, sobe no púlpito, ou faz um vídeo na internet, bota um fundo musical, fala um versículo e você acredita como sendo de Deus. Não, tem que estar em conformidade com as Escrituras. Tome cuidado, irmãos. Olha o que o diabo falou. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Então ele usa a Bíblia, a própria palavra do Senhor, mas fora de contexto, para nos enganar, igual eu dei o exemplo de, infelizmente, de muitos pregadores. E além disso, de tentar Deus ali, essa tentação tem um cunho de querer se glorificar em si mesmo. O diabo quer te proporcionar coisas para você se glorificar em si mesmo e não dar glória para Deus. Infelizmente hoje não acontecem muitos milagres, talvez ressuscitação, levantar da cadeira de roda, o paralítico andar. Por quê? Porque o homem, se for usado para isso, ele não vai dar glória para Deus, ele vai dar glória para o homem, para ele mesmo. Ele vai achar que o poder veio dele, mas não, a gente sabe que tudo é de Deus, tudo é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas o homem quer estar no centro, quer se aparecer. A terceira tentação, verso 8 ao 10, é uma tentação política, sobre ambição. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, prostrou-se todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele darás culto. Então o diabo, ele quer te proporcionar sucesso, ele quer te proporcionar status, ele quer te proporcionar poder, mas mediante a uma adoração. Isso nos dá base
para o quê? Com certeza você já ouviu falar que algum artista, ator, cantor, jogador, alguma pessoa em evidência com sucesso terreno fez pacto com o diabo. Esse texto nos dá clareza que isso pode ser verdade. Tudo que vem do satanismo, essas religiões voltadas a ele, eu duvido muito, porque ele é o pai da mentira, então ele pode e mente para tudo. Então tudo que não está na Bíblia e as pessoas falam que nome de diabo, território, não sei o que lá, eu não dou crédito, eu dou crédito que está na palavra. E mediante o que está na palavra, mediante o que ele ofereceu para Cristo ali, aí sim dá para a gente acreditar que realmente isso acontece. Realmente, mediante a uma adoração, a entregar a sua alma, sei lá como que é, a pessoa tem sucesso terreno. Mas e aí, meus irmãos? O que você tem buscado? Você tem buscado o sucesso de Deus ou o sucesso dos homens, do mundo? Se você quiser sucesso do mundo, o diabo vai te proporcionar. E aí? Que você possa escolher a melhor parte, que é o sucesso de Deus. A gente vai ver nos capítulos da frente, talvez melhor até no livro de João, mas sobre João Batista, um homem que a Bíblia, que Jesus fala que é o maior que nasceu entre mulheres, o maior. Ele simplesmente morreu com a cabeça cortada. Mas o que aconteceu? Ele foi bem-aventurado no céu. Ele teve um sucesso genuíno, porque o sucesso genuíno é do céu e não da terra. Então, irmão, que você possa buscar o sucesso do céu, que vai agradar o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e não o sucesso terreno. Talvez você olha para algumas pessoas, igual muitas pessoas da Bíblia mesmo olhou e escreveu, porque o ímpio prospera, meu vizinho ele rouba, ele é corrupto, e ele tem dinheiro, ele tem uma vida boa, e aqui eu boto uma aspas bem grande, porque vida boa não está condicionada a dinheiro, e eu sou servo de Deus e tal, e passo apertado e tal. Meus irmãos, a tribulação do tempo presente não se compara à glória que está por vir. A nossa glória não é nessa terra, a nossa glória é na eternidade. Essa é a esperança que você tem que ter. Isso que eu e você temos que nos apegar. Nem nada aqui nessa terra, não. Aqui a traça vai corroer tudo. Mas no céu vai ser eterno. E talvez essa pessoa que você olha, que tem uma vida devassa, longe de Deus, vai sofrer eternamente. Foque em Deus, foque em sua palavra. O diabo foi vencido por Jesus, mas ele não desistiu. Você vai ver capítulos à frente que ele tentou usar Pedro para tirar Jesus da cruz, porque o que o diabo quer fazer com Jesus e com a gente? Tirar a gente do sofrimento. Por quê? O sofrimento nos fortalece, o sofrimento faz a gente crescer, o sofrimento de Jesus fez a gente ser salvo, mas ele não quer. Ele é muito bonzinho, o diabo, ele não quer que você sofra, não. E eu já falo isso muitas vezes e fico até repetitivo, mas é bom para criar isso na sua mente. O diabo, quando quer te destruir, ele não quer tirar as coisas de você, ele quer te dar as coisas. Porque ele te dando as coisas que você não sabe lidar, você vai se destruir sozinho. Guarda isso no seu coração, tá bom? Fica muito mais receoso quando você recebe algo do que quando tira algo de você. Então, como vencer a tentação do diabo? Primeiro, isso é para tudo, é ter intimidade com Deus no meio de oração e jejum, né? A oração é um revestimento maravilhoso, o jejum é um momento onde a gente fica sós com o Pai. E a gente vai conseguir isso.
Segundo, ter uma vida cheia do Espírito Santo, ser guiado por Ele. Por mesmo que a gente pode ser guiado pelo deserto. Deserto não é um lugar de permanência, é um lugar de passagem, mas aonde a gente é forjado, onde a gente cresce, onde a gente aprende. Deserto é conhecido como a escola de Deus. Terceiro ponto, levar a palavra de Deus no coração. Né? Você viu que Jesus venceu o diabo com a palavra do Senhor. E, igual está escrito lá em Tiago, resistiu o diabo. Resiste ele através da palavra, que ele fugirá de vós. Amém? Passando essa tentação. Epa, foi grandinho, 15 minutos de tentação. Vamos para o início do ministério do Rei dos Reis. Jesus ali se retirou para Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado na beira do mar, para que se cumpriu o que foi dito por Zebulon e tal. E Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque está chegando, está próximo o reino dos céus. Jesus pregava a mensagem essencial do reino. E é uma mensagem que a gente tem que pregar e viver também, é claro, que é arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Alguém que se acha melhor do que as outras pessoas, do que talvez o próprio Deus, essa pessoa não pode ser salva. A palavra do Senhor vai falar que ele veio para os doentes, para quem é pecador, para quem é sujo igual eu e você. Mas mediante essa sujeira a gente vai fazer o quê? Se arrepender e mudar o nosso estilo de vida. Aleluia. Verso 18, ali começa o chamado de Jesus aos seus discípulos. Primeiro ponto aqui é no verso 18, onde está escrito assim: caminhando Jesus junto do mar da Galiléia, viu dois irmãos chamados Pedro e André, que lançavam redes, porque era pescador. Ele disse: vende após mim, e eu farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Então Jesus chamou esses dois irmãos para ser pescador de homens. É a mesma coisa que Jesus tem nos chamado, para ser um instrumento para atrair homens. Talvez você vai ser um instrumento através da sua intercessão, porque você é um intercessor. Talvez vai ser um instrumento através do pastoreado, porque você é um pastor. Talvez vai ser um instrumento através do ensino da palavra, porque você é um mestre. Talvez vai ser mediante uma profecia, porque você é profeta. Mediante mesmo essa pregação calorosa, porque você é um evangelista. Mediante a implantação de uma igreja, de uma célula, porque você é um apóstolo. Mediante dentro das suas características, você vai ser usado para alcançar pessoas, para edificar o corpo de Cristo. E essa chamada é uma chamada maravilhosa. Depois ele passou ali por Tiago, João. E o que é mais maneiro, muito interessante, é que eles largaram tudo, meus irmãos. Quando eles viram o mestre, eles largaram tudo. Homens iletrados, olha a graça de Deus, meus irmãos, homens iletrados, que não sabia nem falar direito. Deus chamou. Homens pecadores, homens como Pedro, muito nervoso, inconstante. Mesmo assim, Deus o chamou. E Deus não só chamou eles, Ele chamou a gente, que tenhamos a mesma característica, talvez pior. Talvez somos mais imperfeitos do que os discípulos. Mas mesmo assim o Senhor nos amou, mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor nos escolheu. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor.
Ele não só nos salvou da ira vindoura, mas Ele nos confiou coisas aqui na terra, nos confiou habilidades, nos confiou propósitos. Olha que coisa esplêndida, meus irmãos. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus do universo, confiou coisas para mim e para você. Olha que privilegiado que nós somos. Se isso não faz você se mover para orar mais, para ler mais, para se consagrar mais, para pregar mais, para ser uma bênção mais ainda, para melhorar em todos os aspectos de sua vida. Eu não sei se essa graça realmente alcançou. Olha que graça maravilhosa, meus irmãos. Olha que graça esplêndida. Aleluia. E para acabar esse capítulo lindo, rico, Jesus tinha 3 características no seu ministério que a gente vai ver ali no verso 23 ao 25. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. Essas eram as 3 características do ministério de Jesus. Pregar, ensinar, talvez você está pensando que é a mesma coisa, não é. Pregar, você dá uma pregação mais direta. Você tem, claro, um tema, algo bíblico, com certeza, porque a gente tem a Bíblia como nosso manual de prática, então vai ter que ser bíblico, mas você vai fluir em cima daquilo, de um tema e tal e tal. E o ensino é isso que a gente está fazendo, pontuando cada versículo, cada ponto para ensinar. E a cura, e a libertação, tudo você já conhece. Esses eram os 3 pontos que Jesus vivia nessa terra. E é isso, meus irmãos. Resista ao diabo. Tenha cuidado, que esse adversário é vencido. Ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Ou melhor, ele só tem um poder que a gente dá para ele. Porque pela palavra ele já está vencido, ele está debaixo dos nossos pés. Mas se você quiser deixar ele entrar, ele vai entrar. Então resista ao diabo. Agradeça a Deus por ter te chamado, mesmo você sendo pecador e indigno. E viva os pilares que Jesus viveu, que foi ensinar, pregar e curar. Deus nos deu essa autoridade para ensinar, pregar e curar. A autoridade não está na minha oração de um outro pastor, de alguém, não. A autoridade está no nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus. Então você que nasceu de novo, você tem autoridade para orar pela cura de qualquer pessoa. Você tem autoridade para pregar para qualquer pessoa. Você tem autoridade para ensinar para qualquer pessoa. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um momento abençoado de café com a palavra. Espero do fundo do meu coração ter te edificado, te abençoado, te ensinado em algo. E gostaria muito que você pudesse curtir esse vídeo, você pudesse comentar, pudesse se inscrever no canal para que possamos alcançar mais e mais pessoas e também que você possa compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero amanhã no Café com a Palavra.